Olá, muito bem-vindos. Meu nome é Daniel Luiz Ribeiro e nesse vídeo vou apresentar o artigo submetido à revista I3Z América Latina, denominado Smart Fractal Antennas in Transition Projects to 5G, escrito por mim, Daniel Luiz Ribeiro, e meu orientador, Gilberto Arantes Carrijo. Vivemos hoje uma nova era da banda larga móvel. Presenciamos um número cada vez maior de links entre hosts e servidores. Isso demanda redes com transferência de dados cada vez maior, o que nos leva ao conceito do 5G. Os serviços 5G requerem redes com capacidades no mínimo 1000 vezes maior do que as 4G existentes. Para isso, são necessários dispositivos que operem desde alguns poucos gigahertz até dezenas de gigahertz, ou seja, antenas que operem eficientemente em multibanda. Além disso, as antenas devem ser capazes de direcionar o feixe para regiões de interesse e suprimir o feixe em outras regiões não utilizadas, para concentrar a radiação, minimizar as perdas e garantir menor interferência entre canais das estações base setorizadas. As antenas inteligentes são as únicas capazes de atender a este último requisito. O princípio físico que permite esse direcionamento do feixe é aquele baseado na teoria de conjunto de antenas. Cada elemento é disposto suficientemente próximo um do outro em arranjos diversos, tais como distribuição linear, plana ou circular. Devido às interferências construtivas e destrutivas da região de campo próximo reativo, padrões de radiação de campo distante são formados. Mas cada conjunto de antenas inteligentes deve ser capaz também de transmitir em várias faixas de frequências sem alterar significativamente determinados parâmetros como impedância e ganho. As antenas fractais são extremamente adequadas a nossos propósitos. As antenas fractais são estruturas radiantes formadas por partes autossemelhantes que se repetem em porções cada vez menores recursivamente. A estrutura fractal é formada segundo o método iterativo, que consiste na aplicação reiterada de um subconjunto gerador sucessivas vezes, de modo que, no final de várias iterações, o todo se torne semelhante às partes, que é justamente a característica marcante dos fractais. As experiências com antenas fractais mostraram que, geralmente, quanto maior o número de iterações, menor a perda de retorno. Essa propriedade das antenas fractais de atuarem em multibanda faz com que elas sejam ideais em projetos 5G. Este é o propósito deste trabalho. Propor uma antena inteligente formada por elementos individuais cuja estrutura seja autossemelhante, isto é, um tipo de fractal. O aspecto geral do conjunto de antenas fractais proposto é mostrado nessa figura. Cada elemento possui a sua excitação própria. Variando-se a fase entre cada elemento, modifica-se a direção do feixe, sendo possível dessa maneira apontá-lo para qualquer localização dentro do espaço tridimensional acima do conjunto. A antena foi simulada pelo software que utiliza elementos finitos, o HFSS da Ansoft. A figura aqui mostra o resultado da perda de retorno para um elemento do conjunto, abrangendo uma faixa de frequência de 1 GHz até 30 GHz. Conforme a gente pode ver, existem pontos específicos em determinadas frequências que correspondem a uma menor perda de retorno. Isto significa que, em frequências específicas, o rendimento da antena é otimizado em relação a vários parâmetros, como ganho, casamento de impedância, polarização e outros. Se a antena pode operar eficientemente em várias bandas de frequência, significa que ela é multibanda. A seguir é apresentado o ganho da antena, o diagrama de radiação e o diagrama 3D polar foram colocados lado a lado, a fim de serem melhor visualizados, né? Esse feixe aí é direcionado em 90 graus na direção φ e 90 graus na direção θ. O ganho máximo foi de 15,3 dB. Não existe diferença de fase entre os elementos, tanto da direção Y quanto da direção Z. Mas se a gente variar a fase nessas duas direções, a gente pode obter uma varredura desejada no espaço. Por exemplo, se a gente aplicar uma fase de menos 60 graus entre os elementos na direção Y e 0 graus entre os elementos na direção Z, a gente vai alterar a varredura do feixe, conforme pode ser visto aí.
E se a gente alterar a fase de menos 42,42 graus entre os elementos do eixo Y e também menos 42,42 graus entre os elementos ao longo do eixo Z, a gente vai ter o feixe direcionado em 45 graus, φ 45 graus θ, como a gente pode ver aqui na figura. Para outros atrasos de fase, na direção Y e Z, novos feixes são formados e apontados para direções diversas. Dessa maneira, é possível varrer todo o espaço, bastando alterar a fase entre cada elemento individual do arranjo. A conclusão que a gente chega é que o conjunto de antenas inteligentes proposto apresentou resultados satisfatórios para o ganho de direção de interesse. Essa antena proposta, ela conseguiu vencer os principais obstáculos aí do 5G, que é operar em múltiplas frequências sem comprometer o desempenho do sistema e ser capaz de varrer eficientemente o espaço de modo a direcionar o feixe para a região de interesse.